Vamos lá, pessoal, cafezinho tomado, bloco iniciando, vamos nessa. Nesse bloco nós vamos falar sobre a pressão arterial e o dano vascular, tá? Por que a hipertensão, ela acaba prejudicando o endotélio, né? E é isso que acaba gerando a rigidez aqui arterial. E ao mesmo tempo, a rigidez arterial vai gerar hipertensão. E a hipertensão vai gerar rigidez arterial. Pera aí, o que é causa e que é efeito? É um ciclo vicioso aqui, onde uma coisa também contribui para a outra e vai piorando a situação, tá? Ok. A PA elevada aumenta a cardiopatia isquêmica, que é o infarto agudo do miocárdio, angina, AVC, doença renal crônica e mortalidade precoce. O tempo inteiro a gente ouve isso, né, na nossa diretriz. A disfunção endotelial é um dano na camada endotelial vascular, ou seja, na camada interna do vaso, gerando aqui rigidez arterial, que é um dano na camada média aqui vascular, tá? Então eu tenho uma disfunção endotelial sendo resultado de um dano na camada interna do vaso, provocando também rigidez arterial, que é um dano na camada muscular, na camada média aqui da minha artéria, tá? Existem diversos exames não invasivos que são capazes de avaliar o impacto da pressão arterial sobre o vaso, analisando esse dano vascular de forma precoce. E aí eu posso predizer se essa pessoa tem um bom prognóstico ou não, mediante essa análise aí relacionada a esses exames. Dessas formas de verificar é aqui por meio do DMF, que é a dilatação mediada pelo fluxo, que verifica a função endotelial e a velocidade de onda de pulso, e o índice tornozelo braquial, que conferem a camada média aqui arterial. Então, observe que nós vamos ter exames aqui feitos de forma, todos eles não invasivos, por meio de equipamentos, né, que vão ser utilizados, certo? E no caso do índice tornozelo braquial, eu vou utilizar o próprio esfigmomanômetro para poder verificar a pressão, comparando o tornozelo com o membro superior, né, e vendo essa diferença aí. Nós vamos estar predizendo aqui esse dano vascular e essa rigidez vascular, tá certo? Então, a disfunção endotelial é caracterizada pela baixa disponibilidade de óxido nítrico. Observe que o óxido nítrico é um agente o quê? Vasodilatador. A falta dele vai gerar aí alteração na resistência vascular. E pelo consequente desequilíbrio local entre fatores de relaxamento e constricção das arteríolas. Então, a gente chegou a dizer a vocês, lá no início, né, que para a gente ter uma resistência vascular periférica satisfatória, para que o fluxo do sangue continue indo, né? Retorno venoso, chega no coração, o coração manda para o corpo, do lado esquerdo, o lado direito manda para o pulmão para oxigenar, volta para o lado esquerdo para oxigenar o nosso corpo. Então, observe que para manter esse fluxo de sangue circulando bem, sem gerar aumento na pressão aí no sistema vascular, eu preciso ter um equilíbrio desses componentes que fazem vasodilatação, que fazem vasoconstricção, tá? Então, quando há esse desequilíbrio, isso vai aqui gerar problemas pressóricos também, tá? A disfunção endotelial, que é essa questão de dano interno e também um aumento da espessura muscular do vaso, decorre do desequilíbrio entre essa produção de óxido nítrico pela sintase endotelial, ENOX, ou a transformação do óxido nítrico no radical livre peroxinítrico. Nesse caso, a vasodilatação mediada por vários peptídeos, incluindo a bradicinina e angiotensina, é prejudicada, o que leva ao aumento da resistência vascular periférica e à alteração da permeabilidade endotelial. Professor, o que vai cair na prova aqui? O que cai na prova, principalmente, é a ação da angiotensina, tá? É uma das coisas que cai em praticamente 80% das provas, né? Cita alguma coisa relacionada aqui o sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque é inclusive onde a gente tem aí uma quantidade de medicamentos bem importantes, antipertensivos, aí, atuando nessa cascata. Então eu tenho aí o angiotensinogênio, que é produzido pelo fígado, ele vai ser transformado em angiotensina 1 por meio da renina, que é aí uma substância produzida pelo rim. Essa angiotensina 1 vai ser convertida em angiotensina 2 por meio da enzima conversora de angiotensina, que é produzida pelo pulmão, né? E aí a gente vai ter essa angiotensina 2 que tem a função de fazer essa vasoconstricção, tá? Então ela faz essa vasoconstricção e além disso, ela vai estimular a suprarrenal
a produzir aldosterona e água. E dessa forma, eu tenho retenção de sódio e água e aumento a pressão arterial. Então, diversos medicamentos, como inibidores da enzima conversora de angiotensina, nalapril, captopril, ramipril, para impedir a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. Eu tenho aqui o losartana, que é o inibidor dos receptores AT1 da angiotensina 2, para impedir essa ação e acabar com o efeito dessa angiotensina 2. Eu tenho a lisquireno, que age lá no início da cascata, inibindo aqui a renina. Então, é uma informação muito importante na fisiologia aí do processo do aumento pressórico, a ativação dessa cascata de sistema renina-angiotensina-aldosterona. Inclusive, na hipertensão secundária, quando eu tenho aí problemas da suprarrenal, produzindo em excesso a aldosterona, a gente vai acabar aumentando a pressão, mas aí tem uma causa, né? Não é hipertensão arterial sistêmica e primária. Uma hipertensão secundária é um problema estruturado, tá bom? Então, é importante a gente focar aqui no que é de fato importante para a prova, né? Saber que existe aí essa questão dos vasodilatadores, dos vasoconstrictores. Qual é o importante vasoconstrictor? É aqui a angiotensina, importante vasodilatador, o óxido nítrico, eles precisam estar aqui em interação, né, para que a gente tenha uma resistência vascular satisfatória, tá? Agora, em relação à inflamação e disfunção endotelial. A instalação de um estado inflamatório crônico em paciente com hipertensão, pelo aumento na produção de citocinas pró-inflamatórias, como molécula de adesão leucocitária, endotelina 1 e angiotensina 2, reduz a expressão do ENOX, enquanto o aumento do estresse oxidativo acelera a degradação do óxido nítrico. Isso vai acabar piorando aqui, né, o nosso vaso. A baixa disponibilidade local desse óxido nítrico, quem é o óxido nítrico? É aquele que eu quero para fazer uma vasodilatação. Aumenta o tom do músculo liso vascular, induz a proliferação de células musculares lisas da camada média e aumenta a permeabilidade do endotélio. E isso facilita a passagem de quem? Lipoproteínas de baixa densidade. Quem é isso aqui, gente? O colesterol, que vai passar e vai grudar ali nas camadas internas, formando a minha placa. Então, vai para o espaço aí subendotelial, que parece ser o evento inicial no desenvolvimento da aterosclerose. Então, observe que eu vou ter uma resposta inflamatória internamente desse vaso. Essa resposta inflamatória vai acabar aumentando a permeabilidade daquele espaço ali dentro do meu endotélio interno, tá certo? E isso vai acabar deixando frestas para passar esse colesterol e ir agregando ali, né, a plaquinha que vai sendo formada, tá? Então, por isso que o paciente com hipertensão, ele tende a ter também aqui os desfechos relacionados à ateromatose, né, a formação de placas e, consequentemente, o infarto agudo do miocárdio, o AVC isquêmico, né, secundário aí à formação dessas placas, ok? A disfunção endotelial estaria na raiz de duas doenças crônicas, hipertensão e aqui a aterosclerose, tá? E uma coisa colaborando para a outra. Para avaliar essa função endotelial, se o vaso internamente, quando eu falo endotélio, eu estou falando da camada que reveste aqui, ó, a minha artéria, camada interna aqui, certo? E aí, se eu tenho uma lesão aqui, vou fazer uma resposta inflamatória, eu vou atrair, inclusive, plaquetas junto com esse colesterol, potencializando a formação dessa placa, tá? Então, eu mexo tanto aqui na incapacidade do vaso fazer essa vasodilatação e vasoconstricção, nessa disfunção endotelial, como também em microlesões internas, gerando aqui essas alterações. Isso é potencializado, claro, no paciente com alto nível glicêmico, tá? Exame. Proteína C reativa, que é um exame aqui relacionado à parte inflamatória, ultrassensível, parece ser um marcador adequado e disponível para avaliar a disfunção endotelial. Análise da função endotelial por meio desse DMF, dilatação mediada pelo fluxo, medida aqui na artéria braquial, que é um método não invasivo feito com a ultrassonografia, que se correlaciona com a função endotelial das coronárias e prediz de modo independente a doença cardiovascular. Então, ele é o padrão ouro, o DMF, né, por meio desse aparelho de ultrassonografia, para avaliar aqui essa questão do endotélio, tá? Aqui, a cascata do sistema renina-angiotensina-aldosterona
né? Para você não esquecer, porque isso cai bastante em prova. Isso tem a ver com a fisiologia aqui, né? Do aumento da pressão, tá? Então, aqui, o nosso corpo usa esse sistema para poder aumentar a pressão em situações de estresse, né? De hipovolemia, de desidratação. Então, ele vai usar isso aqui para reter sódio, para reter água, para não deixar eles irem embora e a pessoa morrer desidratada. Só que, se ele for ativado de forma exagerada, ou se eu já estou com a pressão alta e esse sistema está atuando também, eu vou aumentar mais ainda a pressão. Então, os remédios vão atuar aqui para poder exatamente inibir esse sistema, tá? Então, eu tenho fatores aqui que vão estimular o sistema renina, angiotensina, aldosterona, hemorragia e desidratação. Aí a pressão vai diminuir. Por que a pressão vai diminuir? Porque vai diminuir o volume. Então, diminui o volume, diminui a pressão. Aí, o que vai acontecer? O rim, nas células justaglomerulares, vão aqui mandar essas células, né? A renina. Essa renina vai pegar o angiotensinogênio produzido pelo fígado e transformar em angiotensina 1. Essa angiotensina 1 vai pegar a enzima conversora lá do pulmão e transformar ela em angiotensina 2, que já tem o efeito de vasoconstricção das arteríolas, né? Então, ela já aumenta a pressão por si só. Como se não bastasse, a angiotensina 2 aí fazer vasoconstricção, ela também estimula o córtex da suprarrenal para a produção de aldosterona. E quem é aldosterona? Aldosterona é um hormônio que vai reabsorver sódio e água. E reabsorvendo sódio e água, eu aumento o volume. E se eu aumento o volume, eu aumento a pressão. Aumento da pressão, porque aumentou o meu volume e aqui aumentou a minha resistência vascular periférica por meio da vasoconstricção, tá? Beleza, caiu aqui na prova da USP agora, né, para a residência 2021. A hipertensão arterial é uma doença crônica controlável e um importante fator de risco para o desenvolvimento de doença cardiovascular, pois ocorre nos pacientes hipertensos. O que é que vai acontecer? Aumento da concentração de angiotensina 2. Um potente vasodilatador? Não. Quem é a angiotensina 2? É um importante vasoconstrictor, tá? B. Diminuição da concentração de angiotensina 2. Não diminui, aumenta. C. Aumento da concentração de angiotensina 2. Um potente vasoconstrictor, que além de produzir hipertensão, provoca aumento da musculatura lisa. Então, no hipertenso, nós vamos ter a disfunção endotelial por conta aqui dessa vasoconstricção, por conta desse aumento da musculatura lisa, aumento da permeabilidade endotelial, tudo isso gerando aí problemas nesse vaso, tá? Letra C aqui o nosso gabarito, tá? E os erros aqui estão em diminuir a angiotensina e vasodilatador na letra E, tá? Beleza? Vamos aqui agora para a pressão arterial e rigidez arterial. Tá? A gente viu a lesão endotelial, a disfunção endotelial. E aqui agora, por que fica duro a minha artéria, né? E isso vai gerar problema. Porque se a minha artéria está dura, o sangue vai passar com mais força. Então, pega uma mangueira distensível, né? À medida que o sangue ou a água da mangueira passa, você vai ter uma complacência desse vaso, né? E vai aí permitindo esse ajuste. Se eu pego uma mangueira toda dura, a água vai passar com mais força por ela, né? Vai passar ali, ó, sem haver esse amortecimento, né, da leveza dos vasos que estão mais molinhos, tá certo, gente? Então, a rigidez aumenta a pressão e o aumento da pressão também causa rigidez, né? Porque ele vai passar ali com força o sangue dentro do vaso e aquilo vai causar microlesões e essas microlesões vão ser cicatrizadas e à medida que ela vai cicatrizando, ela vai fibrosando e vai tornando o vaso rígido. Então, quando eu falo em nefroesclerose, que é aqui o enrijecimento das artérias renais, isso pode levar à insuficiência renal, né? E isso também vem de impacto de base aqui da hipertensão arterial, tá bom? Então, avaliação do dano vascular com alteração da microvasculatura, aterosclerose, aumento da rigidez arterial e disfunção endotelial. Rigidez da artéria depende de fatores genéticos, mais idade, lembrando que maior impacto nas artérias centrais,
proximais, predominantemente elástica, a questão da idade, e níveis aqui de pressão arterial. São os fatores que vão influenciar na capacidade dessa artéria ficar mais rígida, tá? E o aumento sustentado da pressão é o gatilho para o desenvolvimento da hipertrofia da camada média, que é o aumento dessa camada muscular da nossa artéria, por promover alterações quantitativas e qualitativas de seus componentes. Então, como que vai acontecer essa hipertrofia, esse aumento aqui da camada muscular? Aumentando também essa resistência, né? Porque a gente vai ter um volume diminuído aí. Elastina, colágeno e células musculares lisas que levam a adaptações mecânicas. Então, vai acontecer o que a sociedade chama de ciclo. Eu tenho a rigidez, que gera hipertensão, a hipertensão também gera rigidez, tá? Então, as duas coisas aí vão estar acontecendo. A artéria ficou rígida, gera hipertensão. Eu estou hipertensa, eu também vou enrijecer a artéria. Isso vai uma coisa piorando a outra. Agora eu vou falar do ITB, tá? O índice tornozelo braquial, que é a razão entre a pressão sistólica do tornozelo e do braço, tá? Então eu vou dividir a maior pressão sistólica entre o braço direito e esquerdo com a maior pressão sistólica aqui do tornozelo, tá? Do tornozelo dividido pelo do braço, tá? É considerado marcador de rigidez arterial em pacientes sem doença arterial periférica, tá? Por quê? Se o paciente tem doença arterial periférica, isso vai impactar no ITB, que é um indicador também de doença arterial periférica, tá? Então, esse paciente, por exemplo, que tem uma úlcera arterial nos membros inferiores, a causa dela pode ser um baixo fluxo sanguíneo nos membros inferiores por obstrução, uma doença arterial periférica oclusiva, que a gente chama aqui, né? E nesse caso, eu vou fazer a diferença se aquela úlcera arterial ou venosa, calculando esse ITB. Se o ITB tiver aí menor do que 0,9, essa diferença, né, da pressão do tornozelo dividida pela pressão do braço, isso quer dizer para mim que eu estou com obstrução aqui, arterial, ou uma rigidez arterial. Ou eu estou com a artéria obstruída, ou eu estou com essa rigidez arterial, representada aqui pelo nosso marcador do ITB, que é um marcador clínico, né? Um marcador feito por meio aqui do nosso esfigmomanômetro aqui, tá certo? Pode ser realizado com o uso de Doppler ou método aqui oscilométrico, que é o método da verificação da pressão normal, tá? E claro, né? A parte aqui eletrônica também pode, a parte de equipamentos, podem fazer também essa medida, tá? O ITB menor que 0,9, menor ou igual, foi associado a aproximadamente o dobro de mortalidade e idade ajustada em 10 anos, mortalidade cardiovascular e maior taxa de eventos coronários. Então, observe que eu tenho aqui diversos impactos quando tem o ITB menor ou igual a 0,9. Isso cai em prova? Cai demais, tá? Eu até tirei aqui umas questões que eu tinha colocado de ITB, porque elas eram mais voltadas para a parte oclusiva, que era mais voltada para a parte de úlceras arteriais, né? Como, por exemplo, a FCC cobrou isso em 2014, né? A questão da característica da úlcera arterial, e aí tinha lá o ITB baixo, né? Tinha também outras características da lesão. Aí depois tinha outra questão do CESP cobrando um ITB normal, que é de 0,9, acima de 0,9, né? Até 1,3, então tinha um ITB normal, tinha uma pessoa com a úlcera, era por conta disso que era uma úlcera venosa, mas eu tirei daqui porque o foco aqui do ITB não está na oclusão, na formação de úlcera, né, do paciente hipertenso. O foco aqui da nossa diretriz é esse ITB mais voltado mesmo para avaliação de rigidez arterial, né, no paciente aí com hipertensão, tá bom? Valores de ITB entre 0,91 e 1,30 são considerados normais. Abaixo de 0,91, ou seja, né, menor ou igual a 0,9, ou maiores que 1,3, se constituem aqui em fortes preditores de doença aterosclerótica difusa e demonstram a presença de enrijecimento arterial em virtude da calcificação da camada média e consequente rigidez da parede vascular. A fórmula: eu pego a maior pressão sistólica do tornozelo, divido pela maior pressão sistólica braquial, tá? Realizo o cálculo por meio dessa razão, desses dois valores aqui do braço
e do tornozelo, e aí eu tenho aqui os valores da relação aqui do ITB acima de 0,90 como um valor normal, né, um valor aqui esperado, tá? E ele caracteriza esse valor aqui em obstrução leve, o ITB de 0,71 a 0,90, moderada de 0,41 a 0,70 e grave de 0 a 0,4. Olha essa questão da FUNRIO 2016 que cobrou aqui para mim o que é esse ITB, tá? O índice tornozelo braquial é um importante indicador de doença arterial, permitindo quantificar o grau de estenose. Indique a opção que faça referência à maneira correta de se calcular o ITB arterial. Então, eu vou pegar a pressão arterial sistólica do tornozelo, dividir pela pressão arterial sistólica do braço, tá? Vamos ver onde é que está isso? Pressão braquial mais elevada de cada braço dividida pela pressão mais elevada de cada tornozelo. É o contrário, né? O tornozelo vem por cima. Apesar aqui de que na hora que a diretriz ela vai descrever o ITB, ela comete aqui até esse erro de colocar, né, por meio da razão entre a pressão arterial sistólica do braço e do tornozelo, aqui como a referência de usar os dois, né, ele deveria usar primeiro o tornozelo e depois o braço, para poder, de acordo com a fórmula, ficar mais adequado, tá? Só cuidado na leitura dessa diretriz por conta disso, tá? Então, aqui, a pressão do braço esquerdo dividida pela pressão do tornozelo esquerdo. C, a pressão do tornozelo esquerdo dividida pela pressão do braço esquerdo. A pressão mais elevada, a gente vai ver a pressão dos 4 membros, tá? E aí eu vou pegar mais elevado do tornozelo para cada pé, dividida pela pressão mais elevada entre as pressões braquiais de cada braço. E é isso aqui que a gente vai fazer para poder achar o nosso ITB, tá? A pressão do tornozelo direito dividida pela pressão do braço, aqui a gente já viu que vai pegar a maior de cada um dos lados aqui para fazer esse nosso item, tá? Só explicando uma dúvida aqui no fórum, quando eu falo da hipertensão conectado aqui com o fator de risco e sexo, no homem é mais comum em homens aí, né, mais jovens, tá? Mas quando eu falo de idosos, aí passa a ser na mulher o fator de risco para hipertensão. Os indicadores aí de hipertensão na mulher vai ser maior depois aí da 6ª década de vida, tá certo? Então, há essa troca e quando a mulher entra na menopausa, tá bom? Ok. Letra D, o gabarito. Opa, esse arquivo ficou com as questões, né? Eu tinha tirado. Mas só para mostrar para vocês, eu não vou ler ela, o foco dessa questão aqui é o seguinte. Eu tenho uma paciente com uma úlcera venosa, certo? E ela está com o ITB, índice tornozelo braquial, de 1,1. Esse valor é o quê? Normal. Porque 0,91 até 1,30 é normal. E isso aqui ele trouxe na pergunta. O ITB encontra-se alterado e indica grave isquemia no membro afetado. Errado. O problema de uma úlcera venosa, que era o caso da questão, que eu pensei que tinha tirado, né? Ela representa uma congestão vascular, uma congestão, um sangue preso lá, por deficiência de válvula, né? De varizes, válvulas. E é bem diferente também a característica da lesão, que vai estar aqui descrita, com várias características aqui, né? Que deve estar conectada, por exemplo, com aumento da coloração, endurecimento, edema, muita secreção, né? São características, hiperpigmentação, eczema, endurecimento da área. Lipodermatoesclerose, né? Bem característico aqui de uma úlcera venosa, ou seja, o ITB, ele não vai estar alterado, né? Nessa úlcera venosa, ele se altera na úlcera arterial, tá? Por isso a questão aqui está errada, tá? Agora, nós vamos para a velocidade de onda de pulso, que ele chama aqui de VOP, tá? Que é medido também por um aparelho específico aí, e que atualmente é usada mais em estudos, né? Na prática, a gente não tem usado esse indicador, mas tem trazido aqui na sociedade brasileira como um importante dado, né, para avaliar a rigidez arterial.
Então, a VOP tem sido considerada padrão ouro na avaliação da rigidez arterial. Como que é calculada essa VOP? Essa VOP é aqui chamada de carotídeo femoral. Então, VOP, que é velocidade de onda de pulso, trabalhando aí tempo e distância desse pulso entre a carótida e a artéria femoral, então carótida femoral, dividindo-se a distância percorrida pelo tempo. Então, aqui, velocidade de onda de pulso, carótida femoral, distância dividido pelo tempo, que pode ser medido diretamente na mesma onda de pulso ou indiretamente por meio da utilização de um eletrocardiograma. O valor de corte de normalidade da VOP, na maioria dos estudos e diretrizes, é menor do que 10. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar, tá? Eu vi aqui pela primeira vez, na 8ª diretriz, não sei se vocês já conheciam a velocidade de onda de pulso aí, e aí ela traz como padrão ouro para avaliação dessa rigidez arterial. Se cair na sua prova, não se preocupe, não vai cair para você calcular a velocidade de onda de pulso, vai cair perguntando o que ela mede. O que ela mede? Rigidez arterial, né? Qual é a diferença de pulso que vai estar olhando aí? A carótida e a femoral, né? Então é o máximo de informação que vai poder estar na nossa prova, já sendo considerado de alto nível aqui pra gente, tá? Pressão central é um outro indicador também, pouco usado na prática, mas que ele traz aqui como uma medida importante para verificar também essa rigidez arterial. Então, a pressão central, aórtica e carotídea, não corresponde à pressão periférica braquial, não é a mesma, devido à amplificação do pulso que ocorre na aorta para a periferia e que é relevante para a patogênese das doenças cardiovasculares, que é a pressão periférica aqui. Aqui, essa pressão central, ela vai ser utilizada quando há, por exemplo, uma hipertensão no paciente jovem, né, para poder estar fazendo algumas diferenças em relação à análise desses indicadores de pressão nesses pacientes. Então, não é uma coisa muito usada na prática, mas pode ser usada. O que acontece? Aqui, nesse capítulo, né, o foco da gente é pegar a fisiopatologia, né, da lesão endotelial, né, pegar a fisiopatologia no entendimento da necessidade de manter o equilíbrio entre os componentes do nosso corpo, vasodilatadores, como o óxido nítrico, e vasoconstrictores, como aqui os agentes simpático-mimético, né, em relação à adrenalina, e aqui também outros produtos, né, que nós vamos ter aí no nosso corpo, e os vasos constrictores, como a angiotensina 2, né, então a relação de equilíbrio entre esses componentes para manter uma resistência vascular suficiente, a questão da hipertensão gerando essas microlesões internas, gerando essa lesão endotelial e gerando aqui esse aumento da formação de placa, né? Então observe que a gente precisa entender de forma macro, né? Não precisa pegar o detalhe do detalhe aqui, né? E ele vai trazer para a gente indicadores clínicos que são pouco utilizados na prática, mas que por conta de estar aqui na diretriz, pode ser que esteja nas nossas provas, aparecendo pelo menos para você saber que isso serve para olhar a rigidez vascular, tá? Então essa foi a minha intenção. Quando eu falei de pressão central, quando a gente fala aqui de velocidade de onda de pulso, índice tornozelo braquial, o foco aqui foi dizer, olha, existem esses dados, existem esses valores, e o objetivo disso é aqui perceber a rigidez arterial, tá? Que é um dos componentes aí no contexto da hipertensão arterial, tá? Ok, então nesse capítulo ele vai trazer agora o consolidado, né? Aquele resuminho do que a gente precisa em relação a recomendações. Pressão arterial acima de 120 milímetros de mercúrio, aumenta o dano vascular e o risco cardiovascular. Então, o aumento da pressão associada com esse dano no vaso, né? Uso de marcadores séricos para identificação de disfunção endotelial. E aqui tem o PCR, o ultrassensível, que é um marcador inflamatório. Uso da DMF, que é a dilatação mediada pelo fluxo do sistema braquial arterial, que é a técnica padrão ouro para analisar essa função endotelial em vivo, na identificação da disfunção endotelial, feito aí por meio de equipamentos. O uso dessa dilatação mediada pelo fluxo para estratificar risco cardiovascular, inclusive. Rigidez arterial avaliada pela VOP, velocidade de onda de pulso, carotídeo femoral,
que é um preditor independente de risco cardiovascular, e sua avaliação, quando possível, pode aumentar a acurácia dessa estratificação. O ITB como preditor independente do risco cardiovascular, porque também vai mostrar essa rigidez arterial, né? Então, pega o DMF, dilatação mediada pelo fluxo, pega aqui o VOP, né, que é aqui a velocidade de onda de pulso, e o ITB, e anota no seu caderno como uns exames aí de verificação de rigidez arterial e de dano vascular, ok? Isso é importante para a gente. Consequências precoces e tardias da elevação crônica da pressão arterial. O que é que vai fazer de forma aí para a gente lesões no contexto da nossa alteração da hipertensão, no contexto do desfecho, tá? Então, eu tenho um acidente vascular encefálico, doença arterial coronária, insuficiência cardíaca, morte cardiovascular, cardiomiopatia hipertensiva por conta dessa hipertrofia do ventrículo esquerdo que vai acontecendo aí precocemente, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, fibrilação atrial, o coração aumenta muito, né, e pode ficar aí com arritmias supraventriculares como a fibrilação atrial, cardiopatia valvar, problemas na válvula, síndromes aórticas, doença arterial periférica, doença renal crônica, demências por conta dessas microlesões cerebrais, né, demência vascular, diabetes mellitus, disfunção erétil. Então, são problemas aí que podem acontecer no paciente com hipertensão. Rigidez arterial e pressão de pulso. O aumento da pressão de pulso está relacionado à maior rigidez das grandes artérias. Inclusive, lá em 2016, ele já tinha entrado como novo fator de risco. Pressão de pulso é igual à pressão arterial sistólica menos a pressão arterial diastólica, né? Se ela for maior que 65, nós vamos ter aí um fator de risco para hipertensão, tá? Então, o aumento da pressão de pulso está relacionado à maior rigidez das grandes artérias, associada ao aumento da amplitude de relação da onda, sendo considerado uma medida indireta de rigidez arterial e um fator preditivo independente da doença arterial coronariana no estudo de Framingham, tá? Então, aí é um outro indicador relacionado aqui ao aumento da pressão arterial. Você já deve ter ouvido falar em pressão de pulso, porque a gente fala muito disso no choque, que aí vai ter uma queda dessa pressão de pulso, diminuindo a diferença entre a sistólica e a diastólica, né? Então, a gente conversa bastante sobre isso no choque. No caso aqui é o outro lado, né? A pressão não está baixa, a pressão vai estar alta. E também essa pressão de pulso também vai estar alta, tá? Beleza. Vamos para o próximo bloco. Próximo bloco a gente vai falar de diagnóstico de hipertensão, 14/9, maior ou igual, e classificação. Porque agora o pré-hipertenso vai ser 130 a 139 de sistólica e 85 a 89 de diastólica, né? Então, a gente vai ter aí uma subdivisão do pré-hipertenso da 7ª diretriz, agora na 8ª diretriz de 2020. Isso é importante porque onde tem atualização, aí também tem questão. Onde tem atualização, aí tem questão. Então, assim, gente, estamos caminhando, resumindo a diretriz para você, né? E comentando ela, trazendo aqui algumas possibilidades de cobrança em prova. Estamos fazendo essa aula com muito amor, com muito carinho. Espero que você esteja gostando. Deixe seu like, né? Deixe sua avaliação também para você que vai assistir aí em outro momento, né? Não vai estar ao vivo, né? E esteja sempre aqui, firme e forte, não desiste não. É difícil, essas coisas aqui que a gente acabou de falar, né? De velocidade de fluxo, essa questão de pressão de pulso, essa questão de ITB, né? São coisas mais complicadas, sim, são um pouco mais difíceis, talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas enfim, sempre é uma primeira vez da gente avançar e aprofundar. Vai que na tua prova, minha irmã, meu irmão, cai exatamente essa questão e ninguém sabe, só tu. E tu, aquele ponto é aquele que faz o deslanche ali na hora da aprovação, né? E às vezes as pessoas ficam com dificuldade de aprofundar. Ah, não, só saber o que é para hipertensão estágio 1, 2, 3, né? Só saber o que é fator de risco, tá tudo bem, né? Só saber o que é o remédio antihipertensivo, mas não saber o porquê, efeito colateral, como que ele age. Ah, só isso vai me ajudar. Não, esses resuminhos, gente, isso aí não serve para nada. Serve só para você fingir que já estudou hipertensão, né? Aí tudo bem. Se você quiser continuar fingindo que já estudou, segue firme no teu caminho.
Agora, se você quer estudar de verdade, você quer trazer aqui um diferencial para a sua prova, continua comigo aí, destrinchando essa diretriz, para a gente terminar ela e dizer assim, ufa, consegui avançar bastante, né? Porque hipertensão não é somente aquilo que eu achava, né? Não é somente saber aqui o que é hipertensão, quais são os parâmetros, está tudo certo, né? Então vamos lá, porque tem muita coisa nessa diretriz para a gente esmiuçar com você do jeito que eu gosto. Vamos nessa? Até o próximo bloco, tô aqui esperando você.